Graça e paz, irmãos. Juízes capítulo 14, nós vamos dar sequência ao texto de hoje pela manhã. Vimos Juízes do verso 1 ao verso 9, veremos agora do verso 10º ao verso 20, Juízes 14, do verso 10º ao verso 20. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei eu um enigma a decifrar, se nos 7 dias das boldas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios o enigma a decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe eu declararei, e tu declararei a ti. Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes do pôr do sol: que coisa mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelomitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Vamos orar ao Senhor? Senhor, louvamos ao teu nome. Nós te bendizemos, pois estamos na presença do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e aquele que operou a obra de salvação em nossas vidas. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Nós que somos o teu povo e estamos na presença do Senhor, desejosos de sermos alimentados por ti, fortalecidos pelo Senhor, animados pelo Senhor, instruídos. Senhor, pedimos que, pela Tua palavra, o Senhor nos torne verdadeiros discípulos Teus e nos leve a viver em santidade de vida, aplicando ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã falamos sobre Sansão e vimos que Sansão é o homem mais forte que temos notícia em toda a história da humanidade. No entanto, ele também é um dos homens mais fracos. Um homem extremamente forte, fisicamente falando, mas extremamente fraco no que diz respeito ao seu caráter, no que diz respeito à sua alma e à força de seguir ao Senhor e manter-se em fidelidade aos seus votos. Vimos que Sansão, como nazireu, devia ser totalmente consagrado a Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Ele deveria ter uma vida objetivada pela vocação que o Senhor havia lhe dado. Ele havia sido discipulado pelos seus pais. Desde o ventre de sua mãe, ele era consagrado ao Senhor naquilo que comia, na maneira que o seu cabelo era cortado, ou melhor, que não era cortado. Sansão, ele, desde o seu nascimento, conhecia qual era o propósito da sua existência: glorificar a Deus, cumprir os seus propósitos, ser o juiz nas mãos do Senhor, talvez o mais poderoso dentre os juízes de Israel. Afinal de contas, ele
tinha o seu nascimento e o anúncio do seu judicato diferente de todos os demais juízes. O juiz anterior a ele, Jefté, fora escolhido pelos próprios homens, mas Sansão não. Sansão fora escolhido pelo próprio Deus. O Senhor havia anunciado o seu nascimento e apenas uma outra pessoa tivera o nascimento rodeado por tantas promessas e tanta esperança, o próprio Senhor Jesus. No nascimento de Sansão, o próprio Senhor Jesus se faz presente. Nós vimos que o capítulo 13 fala do anjo do Senhor que anuncia o nascimento de Sansão à sua mãe e anuncia o nascimento de Sansão a Manoá, seu pai. E aquele anjo do Senhor é o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que se apresenta e mostra-se como o Redentor que enviaria um homem para redimir Israel, para começar a livrá-lo da mão dos filisteus. Os filisteus se tornaram os maiores inimigos de Israel. Aquela briga, aquela guerra entre essas duas nações duraria por muitos anos. Começaria no período anterior a Sansão, atravessaria os 20 anos do seu judicato, penetraria no período de Samuel como juiz de Israel, penetraria no período de Saul como rei de Israel, nos seus 40 anos de reinado, e entraria pelo reinado de Davi, aquele que finalmente livraria Israel completamente da mão dos filisteus. Mas Sansão deveria ser aquele que iniciaria, e de fato foi, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O Senhor é soberano sobre os pecados dos homens, e mesmo a infidelidade de Sansão como nazireu e servo de Deus não eram capazes de impedir que o Senhor cumprisse a sua vontade. Nós vimos que Sansão não era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque simplesmente ele não se consagrava ao Senhor, mas que o Senhor tinha misericórdia do seu povo e muitas vezes usou Sansão, vindo com poder, com o seu Espírito sobre ele, como no verso 6 do capítulo 14, o Espírito do Senhor vem sobre Sansão para livrá-lo da boca do leão que estava pronto para devorá-lo, quando ele se desvia do caminho e vai para um lugar onde não deveria estar, para provavelmente se alimentar daquilo que ele não podia comer. E vimos que ali é essencialmente um livramento do Senhor. E vimos que Sansão não percebe isso, julga que a sua própria força o livrou. Nós vemos nisso tudo, na força física daquele homem e na fraqueza espiritual de Sansão, um paradoxo. Mesmo sendo um homem espiritualmente tão fraco e de caráter tão duvidoso, o Espírito do Senhor dava forças àquele homem e em certos momentos o usava poderosamente e o nome do Senhor era glorificado. Como Deus era misericordioso, como Deus é misericordioso e age no meio do seu povo. Nós vimos anteriormente, hoje de manhã, a caminhada descendente de Sansão. Como ele vivia entre Esteol e Tímna, quando ele vivia entre Israel e os filisteus, como ele queria o melhor de dois mundos, como ele queria viver as bênçãos da aliança, mas ao mesmo tempo ele queria usufruir daquilo que os filisteus lhe podiam dar e que ele julgava ser bom segundo seus próprios olhos. Nós vimos no verso 1 do capítulo 14, Sansão descendo a Tímna. Nós vimos no verso 1 ainda ele desejando uma das filhas dos filisteus. Vimos que coisa terrível, porque Sansão deveria ir aos filisteus com os exércitos do Deus vivo para declarar guerra contra os inimigos do Senhor, para declarar guerra contra os filisteus. No entanto, ele vai a Tímna para casar-se com os inimigos de Deus. E vimos como isso acaba sendo uma realidade na vida dos servos do Senhor, que acabam vivendo no mundo em meio aos filisteus, muitas vezes fazendo relacionamentos, fazendo contratos, fazendo acordos com o mundo, abrindo mão de algumas coisas e até mesmo se agradando daquilo que se vê. Vimos no verso 3 que Sansão não dá ouvido aos conselhos dos seus pais. Pais não são simplesmente aqueles que são os nossos genitores. Pais também são aqueles que nos declaram a fé, aqueles que Deus coloca com algum tipo de autoridade sobre nós, para nos instruir, para nos orientar. E Sansão não dá ouvido ao discipulado, aos seus mestres. Sansão não dá ouvido aos seus pais.
E como muitas vezes não damos ouvidos, como muitas vezes não damos atenção aos conselhos de Deus, como muitas vezes damos de ombro naquilo que Deus está falando, muitas vezes recebemos conselhos, mas preferimos viver segundo o que os nossos olhos mesmos veem. E Sansão diz exatamente isso ao seu pai no final do verso 3: toma-me esta, porque só desta me agrado. A frase é equivalente a dizer: eu quero aquilo que os meus olhos veem, os meus olhos se agradam, e se os meus olhos dizem que é bom e eu quero. E essa é a tônica do livro de Juízes, porque naquele tempo não havia rei na terra, e cada um fazia o que era bom segundo os seus próprios olhos. Cada um vivia segundo os seus próprios interesses. Vimos no verso 3 que ele se entrega à concupiscência dos olhos. Vimos no verso 5 que ele não podia comer uvas, mas ele entra numa vinha. Vimos que Sansão não podia tocar no animal morto, mas ele não apenas toca no animal morto, mas ele come do mel que está na carcaça daquele animal morto. Sansão está indo numa derrocada da sua vida, ele está indo numa espiral descendente. Basicamente, podemos resumir assim: Sansão abandonou o ensino dos seus pais, Sansão abandonou o caminho do Senhor para viver no seu próprio jeito, para viver da sua própria maneira, em meio às suas descidas a Tímina, esse lugar icônico onde pode-se ser aquilo que se quiser e pode-se viver do jeito que se imagina. O leão ataca Sansão, e como Pedro nos anuncia no capítulo 5 da sua primeira carta, o adversário é como um leão que ruge ao nosso derredor querendo nos tragar, e o Senhor nos livra. E se não fosse o Senhor a livrar Sansão, ele teria sido devorado. Se não for o Senhor a nos livrar, nós seríamos devorados. Sansão não aprende a lição, e mais uma vez desce a Tímina no verso 8. Ele desce em 9 versículos a Tímina 3 vezes. E vimos de manhã que descer a Tímina não é apenas um aspecto geográfico. A região de Dan era mais alta e a região dos filisteus era mais baixa, até porque os filisteus viviam na região litorânea da Palestina, e Dan era nas regiões mais montanhosas. Sansão descia e ia a Tímina, mas isso não é apenas geográfico. Vimos que essa escrita, essa maneira como o texto se escreve, aponta para aquilo que ocorre espiritualmente em Sansão. Ele desce, ele sobe, ele está diante de Deus e ele desce ao mundo o tempo todo. Ele vive numa gangorra espiritual entre crescer e descer, e diminuir e aumentar a fé, e se lembrar do Senhor e se esquecer do Senhor, entre se lembrar da sua vocação, mas desejar as filhas dos filisteus. Agora nós veremos que Sansão continuou trilhando o caminho de descendência na sua vida, o caminho de queda na sua vida. E vamos ver que Sansão era controlado por algumas coisas. Sansão não era dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele era controlado por outras coisas. Sansão era, em primeiro lugar, controlado pelos seus desejos e impulsos pecaminosos. O capítulo 14, do verso 1 ao verso 9, já nos revela isso. Ele era controlado pelos seus olhos, ele era controlado pelos seus desejos carnais, e vamos ver que ele era controlado também pela sua vaidade. Ele era controlado pelos seus impulsos pecaminosos. Ele não possuía domínio próprio, irmãos. Ele era tão forte fisicamente, mas não tinha forças para dominar os seus próprios impulsos. Ele não tinha domínio próprio. Este que é o tipo de força que os servos do Senhor devem ter. Aqueles que são chamados pelo Senhor e vocacionados pelo Senhor, que são dirigidos pelo Senhor, eles precisam ter domínio próprio. E apenas os que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus podem ter esse tipo de domínio próprio. Veja alguns textos comigo. Provérbios capítulo 25, no verso 28, e eu quero apontar no texto sagrado como esse tipo de força é tão necessária na vida dos crentes, como nós carecemos desse tipo de força da parte de Deus. Provérbios capítulo 25, o verso 28, veja o que o verso diz: como cidade derribada, que não tem muros,
Assim é o homem que não tem domínio próprio. O homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem proteção. É como uma cidade que está à mercê dos adversários. Os muros de uma cidade objetivavam proteger essa cidade do que havia de perigos fora dela. Os muros da cidade protegiam aqueles que estavam na cidade. Os muros da cidade eram o que davam segurança. Aqueles que não têm domínio próprio estão à mercê. Aqueles que não têm domínio próprio estão às vistas do adversário. Estão às vistas dos inimigos. E vimos que os inimigos do homem, muitas vezes achamos que eles são meramente externos a nós. E eles são externos. É o diabo, é o mundo. Mas nós sabemos que também há a carne, o velho homem, uma antiga natureza que habita dentro de nós. E como citou o pastor Hebe de manhã, ele é o espião de Satanás, que está no nosso ser, e que se não tivermos os muros construídos da nossa vida, os muros bem fortificados e as portas bem colocadas com os seus ferrolhos, nós estaremos à mercê deste inimigo. Este velho homem nos assaltará. Este velho homem, irmãos, nos tomará de surpresa. Quando acharmos que estamos seguros, ele nos atacará, ele nos enfrentará e ele nos roubará. E nós estamos à mercê dele muitas vezes porque não fortificamos os nossos muros. Nós não temos domínio próprio. Nós não buscamos domínio próprio como deveríamos. Veja o capítulo 16 e o verso 32 do capítulo 16 de Provérbios. O verso 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Sansão era tão forte, tão poderoso. A palavra de Deus diz: do que adianta ser tão poderoso, ser um herói de guerra? Do que adianta ser tão forte, se não tem domínio do seu espírito? Melhor do que a sabedoria do mundo, melhor do que a força que o mundo pode nos dar, melhor do que qualquer coisa que podemos conquistar fisicamente, materialmente, irmãos, é termos domínio próprio. Assim seremos protegidos, e Sansão não tinha. Por isso Sansão era dominado pelos seus impulsos pecaminosos. E não podemos nos furtar de ir à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E vemos como esse domínio próprio deve estar presente na vida dos santos. E os versos 22 e 23 dessa carta dizem: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Encerra: domínio próprio. Irmãos, não há os frutos do Espírito, há o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só. Cada aspecto, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, são aspectos desse fruto. Se nós fomos vocacionados pelo Senhor a sermos seus discípulos, se nós fomos vocacionados pelo Senhor a segui-lo, nós já entendemos que nós fomos cativados pelo Mestre. Nós somos cativados por Cristo, para deixarmos de sermos uma mera multidão que vai atrás dele em busca de bênçãos, atrás da curiosidade, ou de satisfazer os interesses pessoais, mas cativados por Cristo. Nós queremos nos aproximar dele para ter mais dele, e nos parecemos com ele. O nosso caráter começa a se parecer com o caráter de Cristo. Os nossos desejos começam a se parecer os desejos de Cristo. Nós começamos a sermos menos nós, para sermos mais Cristo. Vamos nos despojando, como bem foi lido hoje, no início, na carta de Tiago, despojando-nos do pecado, despojamos-nos da velha natureza, como lemos em Efésios e hoje de manhã em Colossenses, para nos revestirmos da nova natureza em Cristo Jesus. Vimos na sexta-feira que estamos radicados no Mestre, e uma vez radicados nele, a vida que corre em nós é a vida que vem da raiz, que é Cristo. Não temos uma raiz própria, a nossa raiz é o Senhor Jesus, e a vida, a seiva que corre em nós, vem dessa raiz.
Portanto, sim, não há outra maneira de se viver. Nós devemos ter o fruto do Espírito, e não há como termos o fruto do Espírito se nós não temos domínio próprio, se somos dominados pelos nossos desejos e pelos nossos impulsos pecaminosos. Sansão não tinha domínio próprio, justamente porque ele era alguém que tinha o Espírito Santo apenas nos momentos em que Deus queria usá-lo. O Espírito Santo poderia vir sobre Sansão de uma maneira total e completa, como veio sobre Moisés. Mas sobre Sansão ele vinha em aspectos específicos. E nós estamos falando do Antigo Testamento, num período em que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Ainda ele não havia sido derramado sobre a igreja, mas Deus se fazia presente com o seu Espírito no Antigo Testamento, vocacionando os seus servos e dando do seu Espírito a estes servos que eram dominados pelo seu Espírito. Nós nos lembramos hoje de manhã e falávamos sobre isso, que o livro dos Juízes, ele vem mostrar a necessidade de se ter um líder em Israel que amasse, temesse ao Senhor e fosse dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Sansão não foi, Saul não seria, finalmente viria Davi, e esse sim seria dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, como oramos hoje, aqui no momento de confissão de pecados, Davi seria o retrato do que somos, conquanto ele não vivesse no pecado, ele ainda tropeçava, mesmo que fosse dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele também carecia de um Redentor, ele carecia de um libertador. Ele não era o libertador, ele também era um pecador que carecia de um rei maior do que ele, que o libertasse. Sansão, como todos os demais juízes desse livro, apontavam para a necessidade de um juiz maior, de um juiz melhor, de um juiz perfeito, de um juiz que cumprisse toda a vontade de Deus, e nenhum deles foi assim, a não ser o perfeito juiz que viria na plenitude dos tempos, o próprio anjo do Senhor que anunciara o nascimento de Sansão, que encarnaria e viria Cristo Jesus, o verdadeiro e grande juiz, quem esperamos voltar e que há de julgar vivos e mortos. Esse é o grande juiz. Como Sansão era controlado pelos seus desejos, obstinado, Sansão continuava a descer a Tímina para unir-se a uma adoradora de Dagon, e vimos que Sansão, que deveria declarar guerra aos filisteus, quer casar com uma adoradora, com uma idólatra, com uma adoradora de Dagon. E vimos que Dagon, naquela mitologia de Canaã, era o pai de uma das grandes e terríveis divindades com quem Israel mais esteve às voltas, o próprio Baal. No culto a Dagon, sacrifícios humanos eram feitos, crianças eram sacrificadas. No culto a Dagon, a prostituição era amplíssima, as drogas estavam presentes, porque a alucinação fazia parte daquele culto pagão. E a mulher com quem Sansão iria se casar era uma destas que participava deste tipo de adoração, uma adoradora de Dagon, uma inimiga de Deus, inimiga do Deus da aliança, que adorava um falso Deus. É interessante que o texto que lemos vai dizer que Sansão mais uma vez desce a Tímina, e ele vai agora para casar-se, para consumar o desejo do seu coração, para colocar em prática os desejos e os seus impulsos pecaminosos. E é interessante que Sansão, que quer se parecer com os filisteus, que quer talvez ser um filisteu, ele não tinha amigos em Tímina. O texto diz, no verso 11, sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Era comum nas festas o noivo ter os amigos do noivo, companheiros, para festejarem com ele, para se alegrarem com ele. Sansão não tinha ninguém em Tímina. Vimos que essa é uma das características de Sansão. Sansão é solitário. Ele não faz discípulos, ele não tem amigos. Sansão anda sozinho. Ele não tem a margem dos seus pais, que foram seus discipuladores, os quais ele não dava mais ouvidos.
ele não tem ninguém a quem prestar contas, ele andava segundo os seus próprios pensamentos. E em Tímina ele não tinha amigos, de sorte que as pessoas convidaram 30 filisteus, que provavelmente Sansão nem conhecia, para serem seus amigos. E naquela festa, naquele enlace matrimonial pecaminoso que era ali realizado, aqueles 30 homens que serviram-lhe de amigos e padrinhos estavam apenas fazendo um teatro. O fato é, irmãos, nunca haverá amigos verdadeiros em Tímina, nunca haverá amigos verdadeiros no mundo. Você lembra da história do filho pródigo? Ele julgava ter amigos. Enquanto estava com a herança do pai, ele gastou a herança nas festas com os amigos. Mas não há verdadeira amizade no mundo. Não há verdadeira amizade em Tímina. Não há verdadeira amizade entre os filisteus. Só há verdadeira e profunda amizade na aliança, onde se fazem irmãos, se fazem amigos mais chegados que irmãos, se vive num relacionamento de discipulado, se vive num relacionamento de instrução e conselho mútuo, aonde caminhamos entendendo quem somos, nos dando as mãos e entendendo que a graça do Senhor nos alcançou e nos ajudando mutuamente até aquele dia do Senhor, quando finalmente seremos perfeitos à imagem de Cristo. Não há no mundo compreensão e entendimento. No mundo nós valemos o quanto pesamos. No mundo o valor é o quanto podemos oferecer. O mundo nos olha e vê o quanto nós podemos estar na engrenagem do seu funcionamento. E enquanto prestarmos ao que o mundo interessa, nós valeremos alguma coisa. Mas quando não tivermos mais o valor que o mundo quer sugar de nós, nós simplesmente seremos tirados como uma peça numa estrutura e jogados fora. Foi assim com o filho pródigo, que custeou a alegria de tantos amigos, terminou tendo como amigos os porcos e banqueteando-se com as bolotas dos porcos. Sansão estava na festa dos falsos amigos em Tímina, se alegrando com eles. Eu me lembro de uma jovem que tenho aconselhado, criada na igreja, enviada pelos pais para fazer um intercâmbio, e lá ela encontrou amigos. Era Tímina. E ela ali viveu tudo que ela não vivera enquanto estivera na igreja. Afinal de contas, os seus discipuladores não estavam lá, os pais não estavam vendo. Era como se os olhos de Deus também não estivessem presentes. Havia uma fraqueza na fé. E ela experimentou de tudo, até que retorna. E o resultado do pecado é drástico. É drástico. Aquilo que ela tinha, ela não tem mais. Aquilo que ela experimentou deixou marcas na vida dela. E conversando com ela, ela agora já tinha dúvidas até da sua salvação. Como o mundo leva as pessoas ao engano, e mesmo conhecendo a palavra de Deus, leva as pessoas a olharem para Tímina e para esse lugar onde os olhos pintam o pecado com cores tão vívidas, como algo desejável, e leva as pessoas a um engano e até a morte, ou quando o Senhor é bondoso, à beira da morte. E há salvação, há esperança em Cristo, mas as marcas são terríveis. Sansão era controlado pelos seus impulsos pecaminosos, e ele não percebia no perigo em que ele se encontrava, festejando com os inimigos, dormindo com os inimigos. O nazireu estava numa festa, regada a bebida, regada a comidas que ele não podia comer. O nazireu, que deveria ser dedicado ao Senhor, estava se casando com uma ímpia,
O nazireu que deveria declarar guerra a Tímna estava agora indo para Tímna e se casando em Tímna. Um segundo aspecto é que Sansão, ele era controlado também pela vaidade, pelo orgulho. Vimos isso, por exemplo, quando no verso 8, ele desce mais uma vez a Tímna e ele se aparta do caminho para ver o corpo do leão, que ele havia matado com as suas próprias mãos, rasgado como quem rasga um cabrito recém-nascido. Ele queria ver o resultado da sua força, o resultado do seu poder. E agora, não saciado com isso, ele, para se gabar da sua força, para orgulhar-se de si mesmo, para contar os seus feitos e mostrar aos filisteus o quão grande e poderoso era aquele Sansão, ele então faz uma piada com a quebra do seu voto. Irmãos, o fato de descer, entrar na vinha, ver o corpo do leão morto pelas suas próprias mãos, perceber que ali há mel e tomar do mel, de manhã vimos, era a quebra do voto. Ele não podia tocar no animal morto. Ele não só toca, como ele come do mel daquela carcaça. Ao invés de se arrepender da quebra do voto, ao invés de ir aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, pequei contra ti, arrependo-me do mal que fiz contra o Senhor, purifica-me, Senhor. Sansão estava fazendo piada com a quebra dos seus votos. Sansão estava fazendo pilhéria com aquilo que ele realizou. E ele então faz um enigma com a quebra do seu voto. O seu pecado, para Sansão, se torna uma oportunidade de ganho. Como aquele homem havia se afastado dos caminhos do Senhor. Irmãos, não sei se você percebe, mas essa caminhada descendente parece que cada passo é pior. Ele vai a Tímna, ele olha em Tímna, ele deseja em Tímna, ele se desvia do caminho, ele come do que não deveria, agora ele se casa com quem não deveria, e agora ele está fazendo piadas com a santidade de Deus. Ele está fazendo piada com as ordenanças do Senhor para ele como povo de Deus. É uma escalada descendente que leva ao precipício. Ele queria entreter os convidados para ser aceito, talvez. Ele queria se fazer como amigo dos filisteus, talvez. Talvez ele quisesse ser aceito por eles, então contava uma piada e guia da piada, tendo como pano de fundo a quebra do voto que o Senhor exigia dele. A própria resposta do enigma exaltaria a força de Sansão e lhe renderia um guarda-roupa novo. Eu não sei quantos ternos o pastor Hebe tem. Eu devo ter uns 5, sendo que 3 não cabem mais em mim. Um ainda cabe apertado, estourando um botão, e um ainda cabe mais ou menos. Sansão faz um enigma, uma piada, em que a sua força seria exaltada, e ele ganharia 30 roupas festivais e 30 camisas novas. Imaginem, irmãs, vocês ganharem agora 30 vestidos de festas novos em Simone. 30 vestidos novinhos em folha, daqueles assim para ir para casamento. Eu acho que o seu marido ia abrir uma loja de aluguel de roupas. Imagine, homens, cada um de nós ganharmos agora 30 camisas da Dudalina. É caro, né? Eu ia vender todas elas e aplicar na poupança das minhas filhas. Sansão teria 60 roupas novas, 30 vestes festivas e 30 camisas novas. Mas eu quero pensar com você o seguinte: irmãos, Sansão é um nazireu, Sansão é um juiz de Israel, Sansão deveria estar declarando guerra aos filisteus. Para que Sansão quer 30 roupas de festas e 30 camisas novas? Será que um juiz de Israel tem tempo para estar em festas? Será que um juiz de Israel tem tempo para gastando em festividades?
indo a bailes? Será que Israel realizava tantas festas? Acredito que não. Sansão queria aquelas roupas todas para frequentar as festas em Tímna, as festas dos filisteus. Ele era um juiz de Israel, para que ele queria tudo aquilo? Irmãos, por causa do seu orgulho e do seu desejo de ganho pessoal, veja o que acontece. A festa de casamento de Sansão virou um drama. Ali não havia amigos com quem pudesse brincar. Eram inimigos de fato, à espreita para tirar a vantagem dele. Veja o verso 15. A sua mulher é ameaçada pelos amigos de Tímna, pelos 30 homens que estavam naquela brincadeira impiedosa com Sansão. É ameaçada de morte juntamente com o seu pai, caso não descubra a resposta. O verso 17 vai mostrar que aquela esposa recém-casada, na festa de casamento, chorou a festa inteira. Imagine. Eu ia brincar com o João, mas não vou brincar não. Imagine uma festa de casamento em que o noivo faz alguma coisa e a noiva passa a festa de casamento toda chorando por causa do noivo. Ia dar ruim, né? O negócio não ia ficar muito bom. João, fica esperto. Sansão, por causa da sua vaidade, do seu desejo de ganho pessoal, fez aquela mulher que ele tanto desejava chorar o tempo todo. Quando chegou a quarta-feira, não era o quarto dia de festas, mas era a quarta-feira, os amigos de Sansão tentaram persuadi-la a contar, e ela foi a Sansão, e Sansão não contou. Chegado ao 7º dia da festa, ela estava em prantos, chorando, de maneira que Sansão não aguentava mais vê-la chorar. Ficou claro que jamais poderia haver, irmãos, plena comunhão entre Sansão e sua esposa. Ele era um israelita, ela era uma filisteia. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, tratando disso, que tipo de comunhão pode haver entre a luz e as trevas. Ela não confia em Sansão para levar aquele problema a ele. Sendo apertada por aqueles 30 homens, como a esposa recém-casada, ela deveria confiar no seu marido, contando-lhe o que estava acontecendo e esperando que ele resolvesse a situação. Ela prefere não contar. Ela prefere arrancar dele as respostas. Ela prefere confiar nos seus patrícios a confiar no seu marido. Ela preferiu trair o seu marido a confiar que ele a protegeria. Mas quando olhamos para essa mulher e dizemos, como é possível ela ter feito isso? E olhamos para nós mesmos como a noiva de Cristo, nós não fazemos a mesma coisa? Somos apertados pelo mundo, somos ameaçados pelo mundo, e tantas vezes preferimos confiar no mundo e resolver as coisas do nosso próprio jeito, do que ir a Cristo, o libertador, o grande juiz, não Sansão, cheio de falhas, um nazireu infiel, mas Cristo, o justo e santo, aquele que conquistou a nossa alma, aquele que não falha, aquele que tem todo o poder. E não vamos a Ele com as nossas lutas, confiando que Ele sim é capaz, é poderoso para nos salvar. Quantas vezes nós resolvemos os nossos problemas ou tentamos resolvê-los com as próprias mãos? Veja que coisa, aquela mulher tinha medo de morrer, ela tinha medo de ser queimada, e ela tinha medo que o seu pai fosse queimado. Veja o que diz o verso 6 do capítulo 15. Perguntaram os filisteus, quem fez isto? Responderam, Sansão, o genro do Timinita,
porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Todas as vezes que não confiamos no noivo, que nós, a igreja, a noiva de Cristo, não confia no noivo, aquilo que mais tememos nos alcança. Aquela mulher não confiou no seu marido e ela resolveu o seu problema temporariamente. Todas as vezes que tentamos resolver os nossos problemas à margem de Cristo, longe de Cristo, do nosso próprio jeito e pelas nossas próprias mãos, resolveremos esses problemas temporariamente. Eles retornarão para nos assombrar. E em algum momento, esses problemas nos ceifarão. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Foi isso que aconteceu com o pai. Justamente a ameaça que foi feita a si e a seu pai foi cumprida, porque ela não confiou no seu marido. É certo, irmãos, que Sansão não era tão digno de confiança assim, mas era o marido dela. Mas Cristo, nós somos cativados por Ele. Ele é digno sim de confiança. Nós podemos ir a Ele, porque Ele não perdeu jamais uma batalha e Ele não falha. Ele é poderoso para nos livrar da mão dos seus adversários, dos nossos inimigos. A festa de casamento de Sansão e o seu próprio casamento, irmãos, foram uma verdadeira ruína. Isso evoca a própria caminhada dele rumo à ruína. Ele foi seduzido pelo inimigo. O verso 1 do capítulo 14 diz isso. Depois o verso 17 vai dizer que ele cede aos apelos de sua mulher, que era filha dos seus inimigos. Ele é dominado pelos seus inimigos. E aquela sua esposa ímpia, filha das trevas, o trai. Ele é traído pelo inimigo. Ele é seduzido pelo inimigo no verso 1, ele é dominado pelo inimigo no verso 17 e finalmente no próprio verso 17 ele é traído pelo inimigo. A vida de Sansão se repetiria nesse ciclo. 20 anos depois, Sansão estaria com uma outra mulher filisteia, Dalila. E ele seria seduzido por Dalila, ele seria dominado por Dalila e ele seria traído por Dalila. 20 anos passaram e Sansão não aprendeu absolutamente nada. Simplesmente, irmãos, porque Sansão não estava disposto a aprender. Ele não tinha um coração de um discípulo forte. Sansão, que se gabava dos seus feitos, era um fraco, que era dominado pelas lágrimas de uma mulher. Um terceiro aspecto, Sansão, em primeiro lugar, era dominado pelo pecado, ele era dominado pelos seus desejos. Segundo, ele era dominado pela vaidade. Mas em terceiro lugar, ele era dominado pela ira. Pela ira. Sansão era o tipo de menino que não sabe brincar. Conhece o estilão? Lá no Nordeste, esse é o termo, o estilão. O estilão é aquele menino que quer brincar com todo mundo, mas quando você faz uma brincadeira com ele, ele chama a mãe. Mamãe! E o estilão é aquele que a gente não pode levar para brincadeira, a não ser que ele seja sempre, não sei qual o termo aqui, mas na minha terra é café com leite. É o cara que a gente não pode levar muito a sério. É o menino chorão, é o menino buchudo, é o menino azedo, amarelo. É o estilão. Sansão era esse. Ele queria tirar a brincadeira com os filisteus, ele queria ter vantagem sobre eles, mas na hora que eles são mais espertos do que ele, Sansão se ira. Eles então contam a Sansão, respondem a Sansão o enigma, porque eles haviam trapaceado. Eles haviam buscado na esposa de Sansão
a resposta para o enigma, e Sansão entende que aquilo havia sido uma trapaça, por isso ele cita um provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. O que esse provérbio quer dizer é: vocês trapacearam. Vocês trapacearam. A coisa poderia ter terminado ali. Ele não estava entre amigos, era do caráter dos filisteus trapacear. Sansão deveria entender, ele não estava entre santos, ele não estava com o povo de Deus, ele estava com os ímpios, e o que os ímpios sabem fazer é impiedade. Ele estava entre pecadores, e o que pecadores mais sabem fazer é pecar. Ele estava entre mentirosos, e o que mentirosos mais sabem fazer é mentir. Ele estava entre desonestos, e o que os desonestos sabem fazer é desonestidade. Eles estavam entre um povo que roubava o povo de Deus, ele estava entre ladrões, ele esperava a justiça deles, ele esperava a verdade dos filisteus. Irmãos, não deixemos nos enganar, o mundo é assim. O que esperar do mundo? O mundo que jaz no maligno, o mundo que é contra tudo que se chama Deus, o mundo que é contra a palavra de Deus, o mundo que odeia Cristo, o mundo que odeia o Evangelho. Sansão deveria entender, dali não viria coisa boa. Sansão se enche de ira naquele momento, porque percebe que houve aquela desonestidade, e em sua ira ele demonstra o quanto lhe faltava o fruto do Espírito, mais uma vez o domínio próprio. Sansão explode em ira pecaminosa. Existe uma ira não pecaminosa. Essa deveria ser a ira a dominar Sansão. Como juiz de Israel, Sansão deveria ser tomado por uma ira piedosa, por uma ira contra a impiedade dos filisteus, por uma ira contra a idolatria da Dagom, por uma ira contra os sacrifícios de crianças e de adultos, por uma ira contra um povo que se levantava contra o povo de Deus. Mas Sansão se ira porque ele foi enganado. Ele não se ira porque Deus, na sua santidade, está sendo atacado. Ele se ira porque ele, na sua impiedade, foi enganado. Essa é uma ira impiedosa, essa é uma ira pecaminosa, essa é uma ira que não pode fazer parte do povo de Deus. Irmãos, a ira tem dois movimentos. Às vezes nós achamos que a ira é só essa, da explosão, mas não é. A ira pecaminosa, ela se manifesta na nossa vida de duas maneiras. Muitas vezes é essa ira mais comum da explosão, e esse é o ato da inflação. Quando nós inflamos e explodimos em ira. Mas há um outro movimento da ira que não é observado muitas vezes. É a retração. É quando nós simplesmente silenciamos, nos calamos, não falamos, fazemos o voto de protesto, fazemos, aquela greve de palavras, não nos comunicamos, enchemos o coração de amargura. Essa também é uma ira. Não pode haver no lugar dos crentes, dos vocacionados, dos discípulos do Mestre, lugar para nenhum desses dois tipos de ira. Não podemos ser aqueles que explodem numa ira. E como é difícil, não é? Todos nós somos irados, de alguma maneira somos. Nem podemos nos retrair em ira, quebrando uma comunicação santa e piedosa diante do Senhor. Antes, como diz Paulo aos Efésios, devemos ir ao Senhor para não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não podemos pecar com a nossa ira. No caso de Sansão, a ira é uma inflação que se manifesta no homicídio de 30 homens. Vejamos, Deus não perde o controle de absolutamente nada. O texto vai dizer que no meio da ira que toma conta de Sansão, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossa dele. Irmãos, Deus usa até os pecados de Sansão para os seus propósitos. Sansão deveria estar guerreando contra os filisteus, mas como ele queria a amizade dos filisteus, o Senhor proporciona uma inimizade entre Sansão e os filisteus, para que Sansão, então tomado pelo Espírito Santo de Deus, realizasse o seu juízo contra os filisteus. Talvez numa única batalha, se obediente ao Senhor ele fosse, ele resolvesse o problema com os filisteus. Lemos hoje o texto do capítulo 7 de Juízes.
Gideão, numa única batalha, é usado por Deus com 300 homens para libertar Israel da mão dos midianitas, dos amorreus, dos moabitas e de um conglomerado de povos do Oriente que se levantavam contra Israel. Você se lembra qual era o tamanho do exército contra quem Gideão foi? Gideão, com 300 homens, se levanta no poder de Deus contra um exército de 32 mil homens. São 32 mil homens para se lutar com apenas 300. E numa noite, uma única noite, Deus desbarata não apenas um só povo que se levantava contra o povo de Deus, mas um conglomerado de povos que, numa aliança de impiedade e pecado, se levantava contra Israel. Sansão poderia ter resolvido o problema dos filisteus numa tacada, se obediente fosse ao Senhor. Mas ele leva 20 anos em idas e vindas, em meio a iras, sofrimentos, solidão, em que Deus vai usando Sansão contra os filisteus, porque Sansão teimava em ser amigo dos inimigos de Deus. Sansão deveria estar lutando, mas ele se casa e ele tenta ser amigo. A gente viu que isso jamais daria certo e que ele precisava entender que não poderia viver num caráter dúbio, mas num caráter de retidão. Ele precisava caminhar na presença de Deus para ser a espada de Deus, como Gideão declara aos seus soldados. Eles seriam instrumentos de Deus contra os inimigos de Deus. A vontade de Deus é estabelecida e vai ser cumprida, quer queiramos ou não queiramos. Precisamos, diferentemente de Sansão, ter a compreensão que José tinha. Sansão queria viver no meio de um povo estranho, sendo como alguém daquele povo estranho. José é vendido para um povo estranho, mas no meio daquele povo ele não se esquece que ele não é daquele povo estranho. E José passa uma vida no Egito, 23 anos no Egito, e José, ele não se mistura. Daniel passa 70 anos na Babilônia e ele não se mistura. Sansão, na terra prometida, consegue se misturar, consegue se perder nos seus atos pecaminosos, irmãos. Sansão é tomado pelo Espírito Santo de Deus por um único motivo, não porque havia méritos nele, mas porque os planos de Deus seriam cumpridos. E mesmo por causa dos seus pecados, mesmo no meio dos seus pecados, Deus não encolheria a sua mão de misericórdia do seu povo. As promessas de Deus eram as promessas da aliança, promessas para com Israel, e o Senhor cumpriria as suas promessas para com o seu povo Israel, e não encolheria a sua mão de bênção do seu povo por causa de um homem. Às vezes nós agimos como Sansão, e o Senhor continua a nos usar, não é por causa de nós, é por causa da aliança dele. Mas veja, o Senhor, ele vai nos levar ao lugar que ele quer que nós estejamos, mesmo que isso nos cause muita dor. Sansão, ele vai a Asquelon no meio da sua ira. Asquelon ficava a 30 quilômetros de Tímina. Naquele último dia de festa, Sansão anda ou corre 30 quilômetros de distância até Asquelon, e lá ele encontra uma festa, e ele entra naquela festa, e ele acaba com aquela festa. Ele mata 30 homens, ele tira as roupas festivais deles, tira as camisas novas deles, e leva tudo para entregar àqueles seus amigos filisteus que o haviam enganado. Sansão, que deveria estar realizando a justiça de Deus, está cometendo homicídio.
E o Senhor está julgando os filisteus através dos pecados de Sansão. O Senhor julgava Israel através dos pecados dos povos ao redor. Por exemplo, Deus usou a Babilônia para julgar Israel. E ele era um povo ímpio. Deus usou os assírios para julgar Israel. E os assírios eram ímpios. Deus usou os povos cananeus para julgar Israel. E eles eram povos ímpios. Por que, caminhando em impiedade, Deus não usaria Sansão na sua impiedade para julgar os ímpios? Sim, Deus estava usando Sansão na sua impiedade para julgar os ímpios. Mas você se lembra como comecei hoje de manhã o sermão? Você que estava aqui? O nome de Sansão está na galeria dos heróis da fé. Estranho, né? Dá vontade de dizer: Senhor, como assim? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se fosse pelos meus critérios, estava não. Se fosse pelos teus critérios, o nome de Sansão estava lá? A gente falou sobre isso de manhã, não é? Olhando para a vida desse indivíduo, para os seus impulsos pecaminosos, para o seu caráter dúbio, para as suas mãos manchadas de sangue, olhando para a vaidade do seu coração, olhando para os seus arroubos de ira, nós não escreveríamos o nome dele jamais na galeria dos heróis da fé. Mas se olharmos para nós mesmos, o nosso nome merecia estar escrito no livro da vida? Será que nós deveríamos estar contados entre os vocacionados por Deus? Será que, por causa da maneira como nós andamos, nós deveríamos ser contados como aqueles que foram alcançados pela fé? Irmãos, nós nos parecemos com Sansão muito mais do que gostaríamos. Talvez nós não tenhamos as mãos manchadas de sangue, mas temos mãos imateriais manchadas de sangue, sim. Porque temos inimizades, porque não nos amamos como deveríamos amar-nos, porque muitas vezes desejamos o mal uns dos outros. Nós pecamos não apenas por atitudes, pecamos em pensamentos. E esses também são contados. E talvez, se os nossos pensamentos forem colocados numa lista ao lado dos pecados de Sansão, talvez nós fôssemos ainda mais terríveis do que ele. Sansão se lembra de Deus. Sansão se lembra do discipulado de sua infância e da sua juventude. E no tempo do final do seu judicato, Sansão é usado por Deus como ele não fora em toda a sua vida. Ele, que era cheio de vaidade, agora está disposto a morrer por uma causa. Ele, que era um homem que queria viver os prazeres da vida, agora estava disposto a morrer e destruir com os inimigos de Deus o pecado e os prazeres que muitas vezes lhe havia dominado. Sansão estava pronto, no final da sua vida, num último ato de fé, a glorificar a Deus com o preço da sua própria vida. Ele era como um antítipo de Cristo, mais um antítipo do que um tipo. José é mais como um tipo, se parece mais com Cristo, não é? Vemos José como aquele Salvador do mundo, Safnat Paneia. Olhamos para Davi e ele é um tipo de Cristo, mas quando olhamos para Sansão, ele se distancia tanto, ele se parece mais conosco, mas ele também nos lembra Cristo, que no
último momento, estava carregando o pagamento pelos pecados, não como sanção, o resultado dos pecados seus, mas a culpa dos nossos pecados. E sozinho como Sansão, abandonado como Sansão, cercado por inimigos como Sansão, sendo vituperado, sendo xingado, sendo escarnecido como Sansão. O Senhor Jesus não tem a sua vida por valiosa, mas no último brado destrói todos os seus inimigos. Tetelestai, está consumado. Sansão destruiu na sua morte mais inimigos do que em toda a sua vida. Cristo, na sua morte, derrotou a morte, e na sua ressurreição abriu as portas da vida para nós. Nós olhamos para Sansão e lembramos de nós mesmos e nos lembramos de Cristo, mas finalmente paramos para pensar algumas coisas. Esse Senhor que esteve sozinho no templo dos horrores, cercado pelas trevas, com o riso dos seus adversários, e que pagou tão alto preço para que tivéssemos vida eterna, nos chama para sermos seus discípulos, como ele chamou Sansão para ser seu discípulo. Irmãos, seremos levados ao discipulado de Cristo se ele nos vocacionou de um jeito ou de outro. Sansão, no último momento de vida, foi levado ao discipulado e a se parecer com Cristo. Nem que seja no último suspiro da nossa vida, se Cristo nos vocacionou, ele nos levará a sermos seus discípulos. Mas a gente precisa parar para pensar, e à luz do que vimos sobre Sansão, o que tem nos controlado? Serão os nossos impulsos, os nossos desejos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ira? Nós precisamos ser controlados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser controlados pelo desejo ardente de que Deus seja glorificado em nós. As nossas obras não podem ser as obras da carne. O que se apresenta em nós deve ser o fruto do Espírito, fruto de arrependimento, fruto de uma nova vida. Mas como já vimos amplamente nesses dias, isso vem com dor, no despojamento e na morte do nosso eu, para que Cristo seja em nós. Nós precisamos demonstrar o fruto do Espírito em nós, para que o Senhor seja glorificado. E assim seremos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Que Ele aplique, irmãos, a sua palavra ao nosso coração, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, nos levando a uma vida de retidão e piedade na sua presença. Amém.